E eu quero contar também que a dívida bruta brasileira atingiu 78,6% do PIB em outubro. Vamos então com o Matheus Dias, que é quem vai contar isso agora pra gente. Bem-vindo. Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha, uma ótima sexta-feira. Pois é, então a dívida bruta pública, do governo federal, dívida essa que corresponde ao governo federal, INSS, governos estaduais e municipais, chegou a quase 10 trilhões em outubro. Essa dívida que é sempre analisada pelos investidores do exterior, Evandro, já que é o principal indicativo de como estão as contas públicas do país e se vale a pena ou não investir o dinheiro aqui. Essa dívida pública é a maior desde 2021. Vale lembrar que naquela época o país sofria ainda os resquícios da pandemia, em 2020, 2021. Todas as metas fiscais que foram colocadas naquele ponto para tentar suprir ali tudo que aconteceu por conta da Covid-19. E agora chegamos então a este marco de 9,9 trilhões, quase 10 trilhões aí em dívida pública. Vale lembrar que a elevação dessa dívida ela é muito correspondente por conta da alta taxa de juros do país. Os gastos com juros sempre ali pressionam as contas da União. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a cada 1 ponto percentual, ou seja, a cada 1% de aumento na taxa de juros e que dure 12 meses, esse 1%, ele corresponde a um aumento de 55 bilhões na taxa de endividamento do país, na dívida bruta. 55 bilhões a cada 1%. Hoje nossa taxa de juros está a 15%, Evandro? Se analisar no mês de outubro, os gastos com juros aumentaram 113 bilhões. Nos últimos 12 meses, 987 bilhões, fazendo então com que a gente chegue nessa dívida bruta de quase 10 trilhões. Além disso, ainda tem a questão do déficit primário, Evandro? Déficit primário esse que também é extremamente relevante para o cenário do país. O déficit das empresas estatais extremamente alto, segundo dados também do Banco Central, 149 milhões de déficit primário nas empresas estatais no mês passado e nos últimos 12 meses, 7 bilhões puxados principalmente por conta dos Correios. A meta fiscal do país, inclusive do governo federal para esse ano, é resultado zero, Evandro? A gente sabe que então, levado em consideração os gastos do país com os lucros, o resultado tem que ser zero, mas tem ali uma taxa de tolerância de 31 bilhões, tanto para menos ou para mais. Só que nesse momento o déficit primário do país é de 37 bilhões, então supera ali a tolerância que é permitida. Dívida alta, déficit primário também acima do permitido. A gente sabe que neste momento, então, passado agora por recentes eventos de tarifas impostas dos Estados Unidos, o país ainda teve bastante gastos para tentar ali minar os efeitos das empresas afetadas pelo tarifaço, gastos esses que não foram colocados, muitos deles na meta fiscal, mas a dívida só aumenta, Evandro? Muito obrigado, viu, seu Matheus Dias, um abraço para você. Ô Bruno Musa, qual que é a leitura que você faz desses números? Conta pra gente. Vamos lá, é super interessante da forma como ele finalizou a matéria. Rapidinho, Musa, peraí, 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo aqui no 3 em 1, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Pode falar, meu amigo, vai lá. Vamos lá. É muito interessante a forma como ele terminou o comentário dele, porque no mês de outubro nós tivemos um superávit nas contas do governo. Mas mesmo assim a dívida aumentou. Por quê? Justamente pelo fato que o governo vem fazendo artimanhas, encontrando subterfúgios para colocar as suas despesas por fora do arcabouço fiscal. Vale lembrar que o arcabouço fiscal foi o próprio governo atual que criou, em substituição ao teto de gastos do governo criado por Michel Temer. E quando ele criou a nova regra, matematicamente já era fácil de perceber que ele era um projeto natimorto. O governo mudou 2 vezes a regra e nesse ano a meta era para ser déficit zero. Na regra original já era para ser superávit, mas como ele alterou 2 vezes porque ele não atingiu as metas que ele mesmo estabeleceu, para esse ano seria déficit zero com uma margem de erro de até 31 bilhões. Como esse déficit já supera 70 bi, segundo o governo, como é que ele faz? Ele colocou o excedente de 30 para 70 de bilhões de déficit em gastos financeiros e não em gastos primários. Por quê? Porque despesa financeira não entra no arcabouço fiscal.
despesas primárias entram. Vamos sair um pouco do técnico. É a mesma coisa que você resolva na tua casa retirar as contas do cartão de crédito do teu saldo mensal. Ora, esse mês eu gastei muito, grande parte foi no cartão de crédito, então vamos deixar de fora da minha aba aqui do meu Excel os meus gastos com cartão de crédito. Só que isso faz com que o seu endividamento continue crescendo. Você pode tapar o olho para os seus gastos no cartão de crédito, mas o teu endividamento ninguém esconde, ele continua crescendo. E vale uma ressalva aqui, que a dívida cresceu, mesmo em outubro tendo esse superávit, que veio abaixo do esperado e abaixo de outubro do ano passado, 78,6% do PIB, só que na metodologia do FMI, essa dívida PIB já bate em 90%. Por quê? Qual é a diferença? A forma como o FMI olha a dívida PIB do restante dos países no mundo todo são todos os títulos de dívidas emitidos pelo Banco Central, inclusive aqueles que estão em posse do Banco Central. É dívida emitida, mas ainda está com o governo. E o Banco Central brasileiro utiliza apenas o que foi comprado por investidores. Então dá essa diferença brutal. Usando a metodologia do FMI, a dívida PIB do Brasil é 90%. Dos países emergentes, 69,5%. Dados oficiais do próprio FMI. Então, a dívida brasileira ela está num nível insustentável para buscar manter a inflação dentro da meta. O Banco Central precisa manter juros altos. Juros altos corrige o estoque da dívida, que ele não para de crescer. Como as despesas do governo, em termos reais, corrigidas pela inflação, cresce mais do que as receitas, mesmo com o absurdo da alta dos impostos, a dívida continua crescendo muito mais do que as receitas. E cada vez mais as despesas obrigatórias estão comprimidas. De todas as despesas, apenas 10% são despesas não obrigatórias. De um orçamento de mais ou menos, orçamento primário de 3,5 trilhões, 2,5 trilhões, sobra por volta de 200 bilhões com despesas não obrigatórias. 50 bi ainda são emendas parlamentares. Ou seja, em 2027, segundo o próprio governo, não tem mais espaço dentro das contas do orçamento não obrigatório, que inclui também investimentos. Ou corta, ou a inflação fará o seu trabalho.